Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Pai, fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e que através das Escrituras possamos nos aproximar mais do Filho. E é no nome dEle, no nome de Jesus que oramos. Amém. Não nos deixemos. Mais um elemento importante nessa volta de parafusos que a gente está dando nesse versículo, para deixar ele bem apertadinho agora. Não nos deixemos. Parece que Paulo está dizendo que a vanglória, esse vazio de glória, essa quenodoxia, é como um guerreiro tentando nos possuir, tentando nos conquistar. E Paulo está dizendo aos Gálatas: não nos deixemos se incluindo. Ele não está fora, ele está dentro da luta. Uma luta contra a vanglória, uma luta contra o vazio de glória, uma luta que exige daquele que está sob ataque resistência. Tem de resistir, porque se você entrega os pontos, o vazio de glória te possui. Ele toma você. A gente está chegando no fim. Amanhã de manhã é a última cena na qual a exposição desse versículo vai encontrar o seu termo. À noite a gente vai continuar em Gálatas, mas a gente vai falar de implicações. Hoje o percurso é um percurso de aterrissagem. A gente precisa aterrissar, né? A gente ensina em homilética, lá no seminário, para os alunos que vão, né, desenvolver a arte da pregação, que tem sermão que o pregador ele sobe com o avião, né? E se o pregador não aterriza em algum momento, as pessoas saem da igreja viajando ainda, né? Então, de alguma forma, a gente tem que aterrissar, porque senão as pessoas vão continuar a viagem, né? Então, a gente vai começar agora a aterrissagem. E para isso, eu vou ter que pular a Cordilheira dos Andes. Para quem já sobrevoou a Cordilheira dos Andes sabe que é, né, complexo ali. Tem até filme sobre isso. Mas, veja, a gente vai ter que ultrapassar essa cordilheira, que está representada nos capítulos 3 e 4. Se você recorda a primeira exposição, eu fiz questão de mostrar para vocês a estrutura de uma epístola, e era importante mostrar a estrutura de uma epístola, para a gente saber que a ausência de um elemento da estrutura revela algo da abordagem de Paulo. Por exemplo, toda a estrutura epistolar teria como elementos significativos, comuns, né? Saudação, oração, ação de graças, corpo da epístola, saudação final.
Em tese poderia assim, tem outras divisões? Tem, mas essa é a mais simples, mais fácil da gente sempre encontrar. A gente encontrou a saudação, mas a gente não encontrou oração e ação de graças. Ele já foi para o corpo da epístola, e aí depois do corpo da epístola ele vai fazer a sua saudação. No corpo, eu apresentei a vocês uma certa também estrutura. Primeiro, Paulo trabalha a teologia, traz o ensino, e no final do corpo, ele dá orientações práticas. Se você pega, por exemplo, e faz o teste em Romanos, capítulo 12 em diante, Colossenses, capítulo 3 em diante, você vai ver que Paulo, ele dá o ensino, e depois do ensino, ele dá orientações práticas para a igreja. Como eles têm de lidar com os servos, como eles têm de lidar com os senhores, como ele tem de lidar com família, como ele tem de lidar com as questões que estão acontecendo ali, práticas da vida da igreja. Esta epístola não é diferente, a não ser pelo fato de que antes de trazer o ensino, Paulo traz uma defesa do seu apostolado, como a gente viu, e na sequência uma exortação aos Gálatas, quando ele, depois de fazer a defesa do seu apostolado, diz: ó Gálatas insensatos. Pronto, ali ele vai começar a exortação dos Gálatas. Nessa exortação ele vai trazer um ensino, que vai do capítulo 3 ao capítulo 4, que é um ensino que eu gostaria que depois você fizesse essa meditação na sua casa. Você vai ter agora condições de fazer a leitura desses 2 capítulos com muito mais cuidado do que você teria antes, se você partir dos pressupostos que nós lançamos aqui. Mas em tese, o que pode te orientar na leitura? Saber que ele vai gastar esses 2 capítulos para ensinar um princípio para aqueles novos cristãos, que vai corrigir o falso ensino dos mestres, que pegavam o Antigo Testamento que eles ignoravam, não conheciam tão bem como os judeus, distorciam e faziam com que eles tivessem que ter como acréscimo a toda a pregação de Paulo a circuncisão. Paulo vai retomar esses textos que foram ensinados de maneira falsa, incorreta, pelos falsos mestres, e vai ensinar de maneira correta. Vai contar a história de Abraão, vai falar de Sara, vai falar da escravidão, vai falar da relação entre ser livre e ser escravo, vai colocar tudo isso às claras em argumentos teológicos, certo? E depois de fazer essa argumentação teológica, Paulo vai partir para o ensino prático para a igreja. Para ensinar esse aspecto mais prático da igreja, Paulo vai fazer uma cirurgia. Isso mesmo, uma cirurgia. Porque quem vai lendo a epístola parece identificar logo de cara que o problema dos Gálatas é a circuncisão. Mas quando a gente chega no capítulo 5 e começa a analisar o capítulo 5, a gente diz: ei, não é a circuncisão o problema dos Gálatas. Eles terem aceitado a mensagem do falso profeta, do falso mestre, eles terem aderido à circuncisão, não é ainda o ponto que tem de ser trabalhado nesta igreja. Paulo sabe disso, por isso ele vai fazer agora uma cirurgia fina. Ele vai tocar a ferida, ele vai além da circuncisão, ele vai mostrar onde está de fato o problema dos Gálatas, que é o que nos interessa hoje e amanhã. O problema dos Gálatas não é o problema da circuncisão. É o problema da ignorância. Eles não sabem viver livres. Quando você é escravo e viver uma vida sempre escrava, e você se torna livre, você não tem uma experiência anterior na sua vida de liberdade que te dê uma experiência, uma maturidade para a liberdade.
Os Gálatas não são maduros para a liberdade e por isso não sabem viver a liberdade. E porque não sabem viver a liberdade, livres, escolhem a escravidão. A mentalidade da escravidão é aquela que é a última a um cristão perder na vida. É aquela que vai insistir até o último respiro dele neste lugar. É a sensação daquele que foi liberto do Egito e nas primeiras dificuldades do deserto, é melhor estar lá. É melhor morrer lá no Egito. Porque não consegue perceber a grandeza da liberdade acompanhada do seu custo, acompanhada da tensão que a liberdade nos exige. E é por isso que é tão difícil a gente identificar isso em nós. É mais fácil a gente identificar no outro. Sempre é mais fácil a gente ver no outro as dificuldades. Sempre é mais fácil a gente ver no outro tudo aquilo que em nós gostaríamos de alguma forma de eliminar. Às vezes somos conscientes disso, às vezes não. Vou dar um exemplo. Esses dias eu liguei para o meu filho, o do meio, o Henrique, 13 anos. E eu liguei para ele dizendo assim, ligando para ele, porque eu tinha dado umas obrigações para ele. E eu falei assim, e aí Henrique, tudo bem? Aí ele, com aquela voz dele, né? Tudo bem, pai? Eu falei, deu tudo errado, né? Como é que você sabe? Eu conheço a sua voz, meu. Não deu, né? Não, pai. É difícil acordar às 6 horas da manhã. Falei, eu sei. Não conseguiu, né? Amanhã você tenta de novo. Aí, a gente estava conversando sobre as coisas ali, perguntei da mãe e tal. Aí ele me disse, estava o cachorro do lado, o Homero. Aí ele disse assim, papai, eu acho que o Homero está morrendo de saudade de você. Ele está com tanta saudade, papai, que eu acho que quando você chegar, ele vai pular tanto, Aí eu disse assim, me fala mais sobre isso, Rick. E ele foi falando do cachorro. Na verdade não está falando do Homero. Ele está falando dele. E é tão interessante quando a gente vê isso acontecer em casa. A gente vê isso acontecer no gabinete pastoral. O gabinete pastoral é uma delícia. Para quem ama o ministério pastoral, o gabinete pastoral é uma delícia. Porque você vai vendo as pessoas falando mal de todo mundo e entregando elas mesmas para você. Elas estão entregando elas mesmas para você. Você só precisa depois devolver para elas, dizendo, você acabou de falar de você mesmo. Nunca me esqueço, 15 anos atrás, ainda era pastor auxiliar do Saião, lá na IBNU, e tinha um rapaz, não estava ainda frequentando a igreja, mas era de uma outra igreja, estava começando a ir à igreja, e de repente ele quis conversar comigo, e eu falei assim, vamos conversar. Então tinha uma padaria, que era não era na verdade uma padaria, era uma livraria, que tinha uma cafeteria, unia o útil ao agradável. Então às vezes eu ficava a tarde inteira ali, não é? Então inclusive tinha uma moça na cafeteria, que um dia eu estava atendendo, aí teve um rapaz que veio, sentou, estava chorando e saiu. Aí veio o outro, aí também começou a conversar, chorou e saiu. Aí a moça sempre me serviu o cafezinho que eu estava pedindo para ela. Aí eu levantei a mão, pedi um cafezinho para ela. Aí ela falou assim para mim, moço, por que todo mundo que senta nessa cadeira está chorando? Aí eu falei assim, você quer sentar aqui? Eu falei, eu não! Esse rapaz, ele veio, foi 4 encontros. Primeiro encontro, 1h30. Ele contando de tudo, Literalmente faltava 15 minutos para terminar o nosso tempo ali, porque vinha chegando outra pessoa. Jonas, mas agora eu preciso falar, por que eu vim falar com você? Eu estou enfrentando isso. E quando ele ia contar a história, já deu horário, desculpa, a gente conversa na semana que vem. 4 encontros, faltando 15 minutos, na hora de botar para fora o que estava, ele inventava uma história e
corria. No quinto encontro, a gente chegou, a mesma cena. Começou falando sobre esporte, futebol e etc. Aí eu perguntei, como é que você está? Eu falei, estou bem e tal. Eu falei, e como é que está quando eu ia falar? Não, melhor. Vamos parar de onde a gente conversou, porque faz 4 sessões que a gente está aqui e a gente, nada de adiante nessa nossa conversa. Não, Jonas, é 1h30. Pois é, agora eu sou todo ouvidos. Chegou a hora de você botar esse negócio para fora. Não aguento mais você dizer que tem algum cheiro podre aí no reino da Dinamarca. Tem que botar esse cheiro para fora aí, vamos. Aí eu falei, é verdade, Jonas, agora não dá mais, pronto. Aí foi quando ele abriu. Quando ele abriu e botou tudo para fora, o que vem na sequência? Amor, abraço e o mais importante de tudo, o Evangelho, que cura, que dá uma saída, que dá orientação para recomeço, que faz a pessoa descobrir que não é o fim, que nem tudo está perdido, que dá para retomar, que as coisas podem parecer que estão completamente arruinadas, mas não estão. Mas o curioso é que o padrão é sempre o mesmo. Antes de confessar, a gente tem de falar de alguém. A gente tem de falar, olha, essa pessoa está assim, 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 assado. Essa pessoa está me perseguindo. São eles é que fizeram a gente praticar a circuncisão. Eles são os culpados. Eles não querem a nossa felicidade. Então a gente começa a descrever sempre a partir do outro os nossos dramas, as nossas fissuras, as nossas tensões. Sabe o que é curioso? Eu consigo identificar isso como pastor, com as pessoas que vêm até a mim. Às vezes consigo identificar isso na minha família, com a minha esposa, porque quanto mais perto, mais difícil vai ficando. E quase nunca eu consigo identificar isso em mim. Por isso eu sou uma bomba relógio, se eu fico sozinho. Se eu não tenho um outro pastor, um outro amigo, um irmão em Cristo, que possa me ouvir, e que possa me devolver o que eu não estou conseguindo enxergar, eu não vou conseguir descobrir onde estão os meus problemas internos que precisam ser trabalhados. Não existe cristão que vai conseguir resolver todo o seu discipulado sozinho e solitário. Deus não fez você e eu para desenvolvermos a salvação sozinho. Você sozinho é uma bomba relógio, você vai explodir. Por isso a gente precisa do outro. Por isso a gente precisa de irmãos que sejam capazes de não só nos ouvir, mas de dizer, de falar o Evangelho, porque conhecem o Evangelho e sabem nos acolher com o Evangelho, não com tapinha nas costas dizendo vai passar, mas que saiba acolher com o Evangelho. E o Evangelho é sempre uma má notícia acompanhada de uma boa notícia. Paulo sabe que aquela igreja precisa tratar algo para além da circuncisão. Mas Paulo só sabe disso porque ele também luta com a vanglória. Porque ele também luta contra o vazio. Para que não me ensoberbecesse por causa das revelações, foi-me posto um espinho na carne, pelo que pedi a Deus que me tirasse por 3 vezes. Aquele mensageiro enviado por Deus, que não é Gabriel, mas Satã, para me infernizar. Fiz uma campanha, 3 semanas. Senhor, tire esse encosto daqui. Mas Deus não me tirou o espinho. Eu ouvi sua voz dizer: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte.
Mas quando eu sou forte, quando eu digo eu dou conta do cristianismo na minha vida, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de igreja local, eu não preciso de pastor me dizendo nada do que eu tenho que aprender na Bíblia, eu não preciso de nenhum irmão do meu lado, eu vou dar conta disso sozinho. Como você é fraco. Paulo só pode ir a fundo com aquela igreja, porque ele sabe o que aquela igreja está enfrentando, porque as mesmas lutas daquela igreja são as suas lutas. São as suas lutas. E isso é o que distingue Paulo dos falsos mestres. Os falsos mestres não lutam. Os falsos mestres estão num outro patamar. Eles são inalcançáveis. Eles são sacrossantos. Eles são blindados. Eles parecem não ser atingidos por nada. Eles parecem ser incríveis, heróis. Quem tem um Cristo pendurado no madeiro não deveria gloriar-se num ser humano autossuficiente. Quem tem um Cristo na cruz faz como Paulo. Sabe que as tensões da vida cristã não escolhe absolutamente contextos. Faz parte da vida cristã. Como é que a gente vai trabalhar agora? Esse texto está muito simples. Muito simples a gente entender. Nós vamos avaliar os versículos 1 a 15. Porque eles nos preparam para os versículos 16 a 26. E o 26 é o que nós estamos lendo quase todos os dias aqui. Aliás, todos os dias aqui. Esse texto que nós vamos ler pode ser dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao 6, a defesa da liberdade. Do versículo 7 a 12, nós vamos encontrar aqui a luta, a batalha contra a falsa liberdade. O desvio da liberdade na falsa liberdade. E por fim, vamos concluir com viver autenticamente a liberdade. Versículos 13 a 15. Do 1 ao 6, defender a liberdade. Do 7 ao 12, desviar da falsa liberdade. Do 13 ao 15, viver a verdadeira liberdade. Comecemos com o versículo 1 ao 6. Veja o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. 2 liberdades, vocês estão vendo aí? 2 libertações. Conseguem enxergar 2 libertações? Ele nos liberta para a liberdade. São 2 libertações. Imagine que alguém que está aprisionado, enquanto ele não for liberto, ele não vai provar da liberdade. Ele precisa ser liberto. Certo? Mas existem pessoas que estão tão confortáveis com a prisão, que mesmo elas sendo libertas, elas não conseguem viver de forma livre. Porque uma coisa é você ser liberto, que é possibilitar a liberdade a você. Outra coisa é você viver a liberdade, praticar a liberdade, realizar a liberdade. Você abre a cela de uma pessoa. Você não pode se espantar se essa pessoa não sair da cela, se esta cela for extremamente confortável. Quem foi que disse que o que nos aprisiona é só o desconforto? O conforto também é uma maneira de nos aprisionar. Estamos tão confortáveis na nossa posição, estamos num contexto de tamanho conforto, que se sairmos dele, para exercermos a liberdade, vamos ter de sair desse conforto. Somos livres.
A jaula está aberta, mas esse ar-condicionadozinho aqui, TVzinha, está tudo aqui, está tudo no jeitinho, está tudo tão gostosinho. Eu vou ficar mais um tempinho aqui. Por isso, nem sempre o desconforto é o que nos prende, o que nos aprisiona. O conforto também é uma maneira de nos aprisionar, é uma maneira de nos tornar cativos. E mesmo você sendo livre, mesmo você sendo liberto, ainda assim você não consegue exercer a liberdade, porque você apenas agora cumpriu o requisito para viver a liberdade, ser liberto. Mas daí ser livre é outra história. Você pode ser liberto e ainda assim viver como um escravo, porque não é fácil você viver como livre da noite para o dia. Uma pessoa que era escrava, que vivia a vida exatamente de um jeito, ela não vai sair desse hábito da noite para o dia, porque ela é escrava desse contexto, ela é escrava desse universo. Ela foi liberta para exercer a liberdade, mas ela ainda está presa a esses rudimentos. Então veja o que Paulo está dizendo. Jesus Cristo não te libertou apenas, Ele te libertou com um propósito. Te libertou com o propósito de que você, liberto, viva livremente, desfrute da liberdade, tenha prazer nessa liberdade. No entanto, observe que a próxima alegação de Paulo é interessantíssima. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, por essa razão, Paulo diz: permaneçam firmes. O que é permaneçam firmes? Essa expressão é uma expressão militar. É uma expressão militar. É uma expressão usada no contexto de estratégia de guerra. Ela é usada para falar de defesa, de uma defesa militar. Paulo então está dizendo o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes. Ou seja, defendam essa liberdade, defendam o que vocês acabaram de conquistar. Veja, você jamais conquistaria a liberdade se antes você não fosse liberto. Cristo te libertou, mas quem exerce a liberdade é você, não é Ele. Você agora é livre, e você deve exercer a liberdade. O problema é que a gente pode conquistar uma coisa, mas o que essa expressão militar diz? Não basta você conquistar. Um bom estrategista vai pensar em como manter a conquista. Lá em casa a gente gosta bastante de jogo de tabuleiro. E eu e a Ju, hoje eu vou falar mais dela porque eu estou com saudade. Então, eu e a Ju, a gente é muito competitivo. É muito competitivo. A bisavó da Ju, teve uma vez, que era um dia antes do Natal, e eu estava jogando War com ela. Mas não é esse War Nutella que vocês veem aí não, com aviãozinho, não. É o tradicional, aquele que vira guerra mesmo, certo? E a gente é muito competitivo. Só que chegou uma hora do jogo que a supremacia de um em relação ao outro ficou muito escancarada. E aí, se a gente é muito competitivo, a gente não só quer vencer. O que a gente quer fazer? Tripudiar. Então, é o que eu fiz. Eu tripudiei. Ela sempre tripudiava. Chegou a minha vez de tripudiar. E eu chegava, invadia o território e fazia tudo. E o que eu notei? O que você nota com o passar do tempo? Quem que joga o War? Aí tem alguns irmãos aí bélicos, aí, belicosos aí também. O War é um jogo tão interessante que assim, não dá. Você conhece um faixa branca logo de cara. O que é o faixa branca? O cara tem um tantinho de exército e sai atacando todo mundo. O cara que sai atacando todo mundo, você já fala: esse aí já é meu, já me pertence, eu vou possuir ele. Certo? Por quê?
Porque ele não está preocupado em defender. Ele está só preocupado em possuir, ter. Ele não está preocupado em manter. Ele não está preocupado em defender. Ele só quer conquistar. Eu lembro que a gente brigou tanto nesse dia no jogo, que a Bisa chegou e falou assim: minha filha, tome cuidado, esse negócio vai dar divórcio para vocês. A gente tinha uns 10 anos de casado, a gente vai fazer 20 esse mês. Então, o War está funcionando bem, tá? A briga corre solta ali, mas o que acontece no jogo, fica no jogo. Muito bem. O engraçado é que os filhos acabam tendo a mesma índole, né? Impressionante. Não fala isso para sua mãe não, viu, Lu? Estou de olho em você. Então, observe. O Império Romano. Ele está conquistando a Ásia, certo? Onde é que está Roma? Você já sabe do meu mapinha, né? Turquia, olha o mar aqui, olha a Grécia, outro marzinho aqui, e a bota da Itália, certo? Roma conquistou isso aqui, ó. E Roma não se satisfaz e quer mais. Então pega as primeiras, o Império de Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, pega toda essa região. Não fica contente, vai mais, Galácia, e vai indo. Só que chega uma hora no Império Romano, sobretudo o 3º, 4º século, que eles não têm condições de manter essas conquistas. E toda hora está pipocando uma invasão bárbara. Eles não conseguem administrar todas essas invasões. Porque não estão... Conquistaram, mas não conseguiram manter o domínio. Terceira ilustração. Você acha mesmo? Basta só conquistar sua garota e casar com ela? Meu amigo, não é só conquistar esse território, não. Você tem que manter esse território defendido. Tem que defender o seu território. Casamento não é uma coisa que simplesmente acontece. O que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo quando o jovenzinho está querendo casar, eu pergunto: o que você quer casar? As minhas perguntas são sempre filosóficas, não tem jeito. Eu não vou perguntar para quê. Ok, eu já sei o que é para quê que ele quer casar. Tá? Eu vejo nos poros dele. Né? Eu quero saber o porquê ele quer casar. E meus irmãos, os motivos são os maiores. Menos o motivo que deveria ser. Aí você tem que conscientizar o sujeito a pensar assim: filho, casar é fácil. E ele fica desesperado, porque só está fazendo conta. O sujeito quando vai casar, né, ele vai fazendo conta, vai vendo festa, vendo isso, e vê: nossa, acho que nunca dá para casar. Oh, meu filho, a festa do casamento é a coisa mais fácil do casamento. O mais fácil é casar. O mais difícil é defender seu casamento. O mais difícil é você perceber que ele é um território sendo atacado por todos os lados. Que ele tem inimigos por todos os lados. E que você tem que fechar todas essas portas. E o problema é que não é só você. É você e seu cônjuge. Os dois têm que ser defensores. Tem de atacar? Tem. Mas tem de saber defender, tem de saber guardar, tem de saber proteger, tem de saber ter defesa. Porque se a gente não consegue defender bem, o que a gente perde? Manutenção. Paulo está dizendo para eles que a obra maior eles não fizeram. A obra maior quem fez foi Cristo. Cristo libertou. Cristo tirou deles aquela trava que impedia eles de se dirigirem a Deus. Eles agora são livres para amar a Deus. Eles são livres para desejar o que antes eles não poderiam desejar. Eles agora são livres para querer mais do Senhor, mais de Deus, mais da palavra de Deus. Isso se traduz numa fome, a fome que todo novo convertido tem. E é essa fome que todo velho convertido tem de ter. De que a gente precisa de Deus, sem Ele não vai para frente nada nessa vida.
Então imagine que isso foi o que Jesus fez. Jesus nos libertou. E agora? Nós estamos livres. O que a gente tem de fazer? Usufruir da liberdade. E isso parece ser fácil. O mais difícil é continuar defendendo essa liberdade. Defender essa liberdade é a coisa mais difícil, porque ela envolve a nossa tábua de valores. Versículo de número 2. Observe como Paulo vai se colocar nesse ensino. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. Observe com clareza o que Paulo está dizendo. É muita precisão aqui, gente. É muita precisão. Paulo não está dizendo, veja, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo perderá o seu valor. É isso que ele está dizendo? Se vocês permitirem ser circuncidados, a salvação não será suficiente. O sangue não será suficiente. A obra de Jesus não será suficiente. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que a circuncisão dos Gálatas anula o valor de Cristo. Observe a sutileza do argumento de Paulo. Se vocês tropeçarem na circuncisão, é para vocês que Cristo não vai ter mais valor. Ele vai permanecer sendo valioso. O sangue de Jesus não depende da sua aferição de valor. Você pode dizer 30 mil vezes que o sangue de Jesus não tem valor nenhum, ele permanecerá sendo valioso. Algo não deixa de ser valioso porque você diz que não é valioso. O sangue de Cristo Jesus vai permanecer sendo valioso. Cristo vai permanecer sendo mais importante. Cristo vai permanecer sendo o centro de todas as coisas. Cristo vai permanecer sendo o último de todas as coisas e o primeiro de todas as coisas. E sem Ele nada, absolutamente nada se sustenta. Ele vai permanecer sendo assim, ainda que você não o considere mais a coisa mais importante dessa vida. Segunda observação da precisão do argumento de Paulo. Paulo não está dizendo que eles com a boca vão confessar, olha, Cristo para nós não tem valor nenhum. Vamos, passa a faca aí nos homens. Não, Paulo não disse isso. Paulo está dizendo que o ato de circuncidar-se não é outra coisa senão dizer que Cristo não tem mais valor para eles. Veja, você não precisa dizer com a sua boca que Jesus não tem valor nenhum. Sua agenda vai dizer isso muito bem. Abre a sua agenda. Abre ela. Ela vai dizer o que realmente importa para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não precisa dizer. Você pode ser uma pessoa que vai dizer assim: eu sou uma pessoa conservadora, com princípios morais elevados. Sou uma pessoa que guarda a ortodoxia. Ok, você está dizendo. O que realmente define sua tábua de valores não é o que você diz. É na liberdade. Na hora que a sua liberdade for comprometida, é que essa tábua de valores vai aparecer ou não. Porque é fácil você olhar para Jesus e dizer assim: tu és a coisa mais importante da minha vida, meu Senhor. Tudo que é meu é teu. E se o Senhor for preso, eu também vou preso com o Senhor. E se te botarem numa cruz, eu também vou morrer por ti. Você vai ouvir Jesus dizer: eu vou morrer? Você vai morrer por mim? Entende? Aquele que não tem a consciência dos reais valores da vida, vão dizer com a boca que Cristo é a coisa mais importante desse mundo.
mas com seus atos vão negar a Jesus na primeira tentação. Eu vi você lá com ele. Você estava com o Nazareno. Seu jeito de falar é igualzinho dele. Ah, eu vi, você estava lá ontem no jardim. Não, não sou eu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode oferecer os discursos morais mais valiosos desse mundo. Você pode dizer a teologia mais conservadora, mais moral, bíblica, bem estabelecida e fundamentada, o que não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Mas a prova disso está na defesa. A prova disso está na tensão. É ali que a gente vai descobrir se vale mesmo ou não. E Paulo está dizendo: a circuncisão de vocês está revelando que na tábua de valores de vocês, o Evangelho, Jesus, já não é a coisa mais importante. Só que Paulo está intrigado. O que faz alguém trocar Jesus por qualquer outra coisa? Veja, qualquer pessoa que não conheça o Evangelho, que não conheça Jesus, ter qualquer outra coisa que não seja Jesus como a coisa mais importante desse mundo, não nos causa escândalo. Mas o que causa escândalo é a situação daquele que conhece Jesus, conhece o Evangelho e ainda assim consegue encontrar algo que dá mais prazer, mais contentamento, mais satisfação a ele do que Jesus. Só para você ter ideia, em 83, Marshall Berman publicou um texto chamado Tudo que é sólido desmancha no ar, que é um trecho do Manifesto Comunista, em que Marx e Engels eles estão dizendo o seguinte: chegamos numa linha divisória aqui. De um lado, a gente tem a civilização ocidental sendo destruída pelo secularismo, por todas essas questões que envolvem a derrocada moral e ética da Europa. E do outro lado a gente precisa tomar uma decisão. Vamos recuperar o que nós perdemos? Ou vamos pôr abaixo tudo e fazer algo novo? A escolha foi pôr abaixo tudo e fazer algo novo. Berman está olhando tudo isso e analisando Nova York na década de 80 e percebendo o seguinte: gente, essa história não deu certo. A gente destruiu tudo, botou tudo abaixo e eu estou achando que essa história não vai terminar bem. Ele começa a perceber que aqueles sólidos, aquelas coisas que eram firmes, aquelas coisas que mantinham o compromisso das pessoas, está muito diluído. O compromisso ético está muito diluído. Ele está diante da Guerra Fria, está diante... Veja, Oppenheimer está ali, não é, com toda a discussão das bombas e aquela questão da tecnologia, há limite para a tecnologia ou não. Ele está desesperado com tudo isso. E ele só consegue ver que há um problema. Em 2002, 2003, aparece um outro pensador chamado Zygmunt Bauman. Esse é capaz de ser mais conhecido. Escreveu um livro chamado Modernidade Líquida, e ele vai pegar a mesma frase do Berman e vai continuar a reflexão dele analisando, dizendo assim: olha, Berman tinha razão, a gente está lascado. Os relacionamentos são líquidos, tudo que era sólido realmente ficou fluido demais, as pessoas não conseguem ter mais durabilidade, os casamentos são mais curtos, as experiências são mais curtas, as pessoas estão procurando cada vez mais uma experiência de leveza, elas querem uma nanotecnologia sendo desenvolvida também para uma nanoeclesiologia, uma nanoexperiência religiosa, uma experiência religiosa mais leve, uma experiência de igreja mais leve, uma igreja que seja mais com menos regras, com menos compromisso, que as pessoas sejam mais livres e que seja mais fluido. E ele começa a observar os equipamentos. Vejam, o Bauman vai dizer, os equipamentos estão deixando de ser pesados, se tornando cada vez mais leves. E sabe o que mais me incomoda? Isso ele tem numa aula muito interessante, que ele vê todo mundo no palco onde ele estava falando, e os alunos todos tendo aula. O que acontece hoje na universidade, né? Os alunos chegam lá e começam a colocar os celulares para carregar ali na tomada. Estava tudo cheio ali.
Ele diz assim, olha, tudo isso aqui vai acabar, porque isso aqui representa a nossa angústia. A gente quer fluidez, a gente quer mobilidade, a gente não consegue mais ficar parado, a gente não consegue mais ganhar as coisas com o tempo, ter paciência, a gente quer que as coisas sejam aceleradas, elas têm que fluir. E tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que faz a gente ficar preso no mesmo lugar e não sair dali, aquilo ali vai nos torturando. Por isso que isso aqui é uma desgraça. Vão inventar um negócio, vocês vão ver, daqui a pouquinho vão inventar um negócio, dizia o Bauman na época. E você não vai precisar mais ficar preso a essa tomada. Você vai carregar com você algum equipamento que você vai inserir no seu celular e você vai continuar a sua viagem. Você não vai ter que ficar preso numa tomada esperando o seu celular carregar. Porque você tem que envolver, a vida tem que ser assim, você não pode parar. 15 anos depois, aproximadamente, Lipovetsky, o último dessa tríade de reflexões, ainda acho que muita gente ainda vai continuar pensando sobre isso. Gilles Lipovetsky escreveu um livro chamado Da Leveza. E ele mostrou o seguinte, olha, Bauman tem razão, a nossa situação é muito caótica, muito complexa, mas nenhum dos dois percebeu algo que só a gente poderia perceber. E o que ele percebeu? Ele percebeu que o feitiço virou contra o feiticeiro. O homem moderno foi buscando leveza. E leveza é menos compromisso, uma vida mais livre. Só que essa vida leve, busca de leveza, se tornou quase que uma obrigação. Essa obrigação se tornou até uma obrigação corpórea, física. É pecado ser gordinho. É pecado ter gordurinha a mais, tem que cortar tudo. E o sujeito vai para a academia e tem que tirar o peso, não tem jeito. Se está acima do peso é um demônio, etc. Veja, não estou sendo aqui profeta contra a saúde não. Estou reproduzindo a fala do Lipovetsky. E ele vai dizendo, veja como a gente está sendo torturado contra o peso. Talvez ele vai dizer, você ouviu seu avô dizer, esses carros de hoje são tudo de plástico, na minha época o carro batia nem amassava, agora o carro do meu neto se esculhamba todo. Não se fazem mais coisas para durar, não se fazem mais coisas para permanecer, tudo é para ser facilmente descartável, etc. Só que o Lipovetsky notou que essa civilização agora está tão desesperada com a leveza, que ela achou que a leveza agora é um peso. Olha o feitiço virando contra o feiticeiro. A leveza é tão tirana que as pessoas, eu não aguento mais a leveza, eu quero peso, eu quero doutrina, eu quero algo que me dê substância, eu quero algo que me dê raízes, eu quero algo que eu possa ter segurança. Eu não aguento viver essa festa rave que não para, tem que parar em algum momento, eu tenho que descansar. E as pessoas estão começando a buscar algo mais rígido, algo mais denso. Ele traduz isso inclusive nos movimentos políticos, como o conservadorismo tem desenvolvido cada vez mais uma espécie de movimento para pender para o peso, porque parece que não estamos aguentando, dando conta dessa leveza que vai cada vez mais sendo tirana e dizendo o maior evangelho da leveza. Você tem de ser leve, livre, solto. O sujeito não aguenta mais isso. Ele quer uma raiz, ele quer algo que tenha densidade. Nossas igrejas, principalmente as igrejas que mantêm a densidade, têm recebido geração de leveza por todos os lados. Eu fico impressionado, porque de alguma forma, a leveza, ela vai produzindo uma espécie de falsa liberdade. E tudo isso passa pelos valores. Ora uma coisa é mais valorizada, ora outra coisa é mais valorizada, e estamos assim, sempre num pêndulo, indo dos valores aos outros valores. E a pergunta de Paulo permanece da seguinte forma, a partir do versículo 3. De novo, ele vai enfatizar, viu? Testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Paulo está dizendo, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês querem circuncidar, mas não querem seguir os 10 mandamentos? Vocês querem circuncidar, mas não querem seguir as outras partes da lei? Como assim? Vocês estão querendo o que com isso?
Por que vocês estão apenas seguindo uma parte? Que arbitrariedade é essa que fez vocês escolherem apenas uma lei? E as outras? Por que vocês não estão seguindo as outras? Imagina que nas entrelinhas está aqui: por que você ainda está comendo aquela carninha de porco, cidadão? Você circuncidou, mas você está comendo a carninha de porco? Está na hora de você parar com isso aí também, não? Ou seja, Paulo começa a fazer a cirurgia neles. Ele está chamando a atenção para o fato da incoerência. Você é incoerente. Você trocou algo mais valioso por algo que não é valioso, achando que isso de alguma forma iria resolver a sua situação, dando conforto. Você não vai ter de enfrentar dificuldade com o governo, você não vai ter que enfrentar dificuldade nenhuma, nem com os judeus, vai ficar tudo bem. Só que Paulo está dizendo: você ficou bem com a comunidade judaica? Você ficou bem na esfera pública? Mas você não está bem com Jesus. E como você vai ser feliz se você não está bem com Ele? Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Se você está separado de Cristo, como é que você vai provar dos efeitos dessa união? E a palavra de Paulo agora é dura. Vocês caíram da graça de Deus. Tome cuidado aqui, cair da graça não significa perder salvação, não significa perder nada do que Jesus fez na cruz por nós. Cair da graça, aqui para Paulo, significa perder os efeitos do que Cristo fez na cruz, porque sendo livres não exercemos essa liberdade. Vocês caíram da graça de Deus. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. Observe que Paulo agora faz um vós e um nós. Então, falando deles, agora falando de Paulo, incluindo os outros. Outros quem? Não se circuncidaram. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, veja só como Paulo joga as duas coisas. De um lado ele está dizendo: olha, para vocês, quando vocês aceitam a circuncisão, Cristo não tem valor nenhum. Para Cristo, a circuncisão de vocês e a incircuncisão de vocês não tem valor algum. Ou seja, Paulo está mostrando que a tábua de valores é diferente. Que algo está sendo colocado diante da igreja, para que a igreja possa pensar: por que eu estou dando tanta importância para algo que para Cristo não é importante? Por que você daria a sua vida por algo que Jesus não derramaria uma gota do seu suor, quanto mais do seu sangue? Por que dar a vida pelo que o seu Senhor jamais daria? Paulo vai explicar. Versículos 7 a 12. Vocês vinham correndo bem. Então ele sai da metáfora militar, da guerra, da luta, e vai para a metáfora do atletismo. Nessa região da Turquia, toda cidade tem teatro e tem um ginásio. E se hoje se passear por lá, você vai ver em todas elas, teatro e ginásio. Ginásio de esportes são os que mais você vai ver. Piscinas longas, você vai ver, sabe, quadras de esportes impressionantes. E a corrida. Veja, Paulo está dizendo: vocês vinham correndo bem. Ou seja, começou bem, estava tudo indo bem, estava tudo em ordem. E aí Paulo diz: quem foi que os enfeitiçou? Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, observe que neste exato momento Paulo está dizendo que aqueles que de alguma forma persuadiram a eles tropeçarem no caminho, serão condenados. Eles tropeçam no caminho, eles são impedidos de continuar. Daí a palavra impedido é aquela palavra do obstáculo. Então você tem a corrida e você tem a corrida de obstáculo. Então quando você encontra o obstáculo, o que você tem que fazer? Você tem que saltar. Paulo está dizendo, vocês estavam vindo bem, mas o que aconteceu que de repente jogaram um obstáculo aí no meio do caminho e vocês caíram da graça? Vocês tropeçaram no meio dessa corrida. Sabe, o sujeito está correndo, o outro aparece do nada e dá um abraço e o cara na última volta vai lá e cai no chão. A pergunta de Paulo é, quem fez vocês tropeçarem? Ou seja, houve um tropeço, houve uma pedra no caminho daquela igreja, que fez aquela igreja tropeçar, e uma igreja que estava indo bem. Essa pedra, Paulo vai dizer, são os falsos profetas, são os falsos mestres, são aqueles que deturparam o evangelho. Eles são a causa de vocês tropeçarem. Eles precisavam tropeçar? Não. Se eles andam na defensiva, se eles sabem se defender, se eles conseguem se defender, eles saltam. Mas o problema é que eles não souberam se defender da pedra no meio do caminho deles. Versículo 11, mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Veja, Paulo está dizendo, se eu prego a circuncisão, você fala assim, mas Paulo está pregando contra a circuncisão. Pois é, mas os caras que estão fazendo a igreja tropeçar diziam que Paulo pregava a circuncisão, e eles é que não estavam entendendo bem. Ou seja, a mentira era usada para dissimular o apoio de Paulo e conquistar a mente dos Gálatas. Ou seja, os Gálatas estão sendo muito ingênuos. Nesse caso, veja como Paulo termina. Estaria desfeito o escândalo da cruz. Escândalo é tropeço. Existe uma outra pedra que faz aquele que corre tropeçar. E Paulo termina dizendo, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Então os perturbadores da consciência, aqueles que são por natureza vazios de glória e que não aceitam a plenitude no outro, vão fazer tudo para que o outro caia. Só que veja, assim como existe uma pedra de tropeço para a igreja cair, existe também uma pedra de tropeço para o falso profeta cair. E esse escândalo, essa pedra de tropeço para o falso mestre é a cruz de Jesus. Por isso, a minha pergunta nessa manhã é, em que pedra você está tropeçando? Se temos de nos desviar, que nos desviemos da pedra colocada no nosso caminho e que não é absolutamente o evangelho. Que a gente se desvie dela. Porque quem se desvia desta pedra jamais encontrará o evangelho como um obstáculo. Mas se alguém tropeça e cai, terá dali para frente um grande obstáculo, a cruz de Jesus. E ter a cruz de Jesus como obstáculo é perceber que a cruz não só te salvou, mas é ela que vai te manter defendido. A cruz te salva, mas a cruz também é a fonte da defesa na vida cristã. Como que Paulo termina aqui? De uma maneira curiosa. Paulo aqui está meio bravo, né? Versículo 12, ó. Quem dera até mutilassem, se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Imagina Paulo dizendo, quem dera ver esses homens se cortando todo.
nessa imagem que você em primeiro lugar tem, deixa eu te dar um outro contexto para você entender o que Paulo está dizendo. Havia uma deusa, nesse contexto da Turquia antiga, chamada Cibele. Cibele era arrastada por uma carruagem, né, que tinha nada mais nada frente, nada mais nada menos do que leões arrastando. Ela se apaixona por um homem, mas o seu amor não é correspondido. O que ela faz? Mutila o homem. Como você acha que ela mutila o homem? Não é cortar ele em picadinho não, certo? Mutila ele. O que aconteceu com o culto de Cibele? Todo sacerdote tinha de se mutilar, tinha de arrancar sua genitália. Então, não poderia ser sacerdote de Cibele sem se mutilar. Vocês sabem que a circuncisão, ela é feita apenas entre os homens e no prepúcio do homem. Observe o que Paulo está dizendo: quem dera eles fizessem como os sacerdotes pagãos estão fazendo. Os sacerdotes pagãos não estão dizendo para todos os adoradores, os cultuadores de Cibele o seguinte: castrem-se. Eles mesmos estão se castrando. Eles não estão impondo dor nenhuma aos seus seguidores. Não estão impondo dor nenhuma àqueles que estão seguindo Cibele. Então Paulo está mostrando: veja como vocês estão seguindo homens que não estão impondo dor nenhuma a eles, mas impondo dores a vocês. Eles estão dizendo para que vocês se magoem, vocês sofram, vocês façam mal a vocês mesmos. Eles não estão dizendo: eu vou fazer mal a vocês. Nenhum desses falsos mestres pode ser acusado de estar fazendo mal a você. Eles não estão fazendo mal contra você, eles estão fazendo mal contra o Evangelho. Você, ouvindo e acolhendo o falso evangelho, estará fazendo mal a você. Então observe que Paulo está mostrando para eles, bem que eles poderiam pelo menos ser como os pagãos eram, sem impor a dor no outro, impondo a dor a si mesmos. Duvide quem colocar para você jugo, quem enfiar um jugo em você e nele mesmo não há jugo algum. As pessoas capitalizam em cima da dor do outro. Cuidado com aquele que capitaliza em cima da sua dor. E por fim, nós vamos encontrar na sequência o grande desfecho que nos levará ao versículo de número 26, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Depois de ditas estas coisas, Paulo então vai encontrar cara a cara com os Gálatas e vai dizer para eles, nesse pequeno trecho que vem a seguir, por que eles perderam a liberdade, por que eles são vazios de glória, por que a condição deles é uma condição terrível, por que eles precisam se arrepender dos seus pecados e o que eles precisam tratar na vida deles. Mas isso são as cenas dos nossos próximos capítulos, isso a gente vai ver amanhã. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, a gente é liberto para te amar e provar da delícia que é te adorar. Mas a gente tropeça e esquece como é bom te adorar. Quantos aqui, Senhor, já não sabem mais o que é se prostrar diante de Ti e provar do gozo, da alegria, do prazer, do deleite da Tua presença? Porque encontraram outros deleites e se esqueceram do maior de todos os banquetes, o culto ao Senhor. Mudamos a nossa tábua de valores, nossa agenda começa a revelar o que realmente nos preocupa e o que realmente fisgou o nosso coração. E ainda que a gente diga para todo mundo que o Senhor é o centro de nossa vida,
A nossa agenda está revelando o contrário. Ela está revelando que o Senhor não é o centro, que existem outros deuses. E que nós estamos prostrados diante deles. Mas mais do que isso, Senhor, o que é mais difícil é ver um povo que era pagão, que adorava outros deuses, agora se curvar diante de uma outra divindade. Uma divindade que um dia foi instituição dada pelo Senhor, num pacto, numa aliança com o seu povo, que é a circuncisão. Isso prova, Senhor, que nós podemos idolatrar até as coisas boas que o Senhor nos dá. Que nós podemos idolatrar coisas boas que o Senhor nos dá, por graça e misericórdia. E aí nós nos curvamos diante da dádiva e não do doador. Perdemos a nossa liberdade e nos tornamos escravos mais uma vez. Só que agora, Senhor, a gente é livre. E a gente não tem mais a desculpa de dizer que não podíamos, porque agora fomos libertos pelo Senhor e contamos com o Teu Espírito Santo, e por isso podemos resistir a Satanás e podemos nos levantar e reconstruir, porque contamos com o Teu Espírito aquilo que nós jamais contaríamos antes da conversão, porque não tínhamos, mas agora temos. Nos ajude, Senhor, a perceber que a nossa vida não é apenas a conquista dessa liberdade, que foi realizada pelo Senhor, o nosso herói, mas nos ajude, Senhor, a cumprir a nossa tarefa de defender essa liberdade, que se manifesta todas as vezes que cultuamos ao Senhor e sentimos prazer na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a não esquecer que os momentos de oração que temos diante do Senhor, de quebrantamento, de entrega, de confissão, eles são gloriosos. E se existe alguém que é inimigo desses momentos, é o inimigo da nossa alma, que o Senhor o repreenda, mas que acima de tudo a Tua graça nos baste, para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. Porque é assim, na fraqueza e na confissão dela, que nós encontramos o poder e a força. Oramos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém.